E pensando sobre hoje, sobre essa oportunidade, entendo que nós estamos vivendo, os últimos dias. Quantos creem que nós estamos vivendo os últimos dias? Jesus está às portas de voltar. Pode ser que a gente nem termine esse toda terça, Jesus volta e a gente vai estar no céu com o Senhor. Mas a importância de darmos ênfase a uma vida sobrenatural, principalmente a uma vida no Espírito, a uma vida onde a gente vive de dentro para fora, principalmente por todas as coisas que estão acontecendo aí fora. Essa consciência de estarmos estabelecidos em uma vida de poder é muito necessária para desenvolvermos o plano e a vontade de Deus na terra. E uma das formas que nós podemos desenvolver, eu creio que na verdade a principal forma para que possamos desenvolver essa vida de poder é por meio da oração em outras línguas. Esse é um lugar onde nós desenvolvemos a nossa comunhão com Deus, e a Bíblia, ela traz vários incentivos à prática da oração em outras línguas, principalmente dentro da nova aliança, porque é uma dádiva trazida para essa dispensação. É o meio pelo qual Deus pode nos tornar sensíveis ao seu plano e também à sua vontade. E Jesus prometeu isso, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como muitos de vocês sabem, essa palavra poder, ela significa dunamis, ela significa uma explosão do poder de Deus, transformar algo natural em algo sobrenatural. Então, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe o poder para ter uma vida de sucesso. Irmãos, eu te digo uma coisa, uma das grandes perdas que nascidos de novo podem ter é não serem cheios do Espírito Santo. Alguém, ele pode ir para o céu sem o batismo no Espírito Santo? Pode, mas ele vai viver uma vida sem a vitória plena daquilo que foi conquistado por Jesus através da cruz, através da redenção. Por quê? Porque somente através do batismo no Espírito Santo você pode ter acesso a uma vida sobrenatural, a uma vida onde o poder de Deus vai estar em manifestação, não somente em um momento específico, mas ele vai estar em uma manifestação diária sobre a tua vida. Quantos querem viver uma manifestação diária do poder e do favor de Deus e da sua manifestação? Então, sabemos que há uma das evidências, a evidência do batismo no Espírito Santo é o orar em outras línguas. E precisamos ter uma prática diária a respeito disso. Paulo, por exemplo, ele fala em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 18, ele diz: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Essa prática na vida de Paulo fazia com que ele pudesse cumprir o plano e a vontade de Deus de uma forma eficaz. Eu nomeio, irmãos, que um dos fatos de Paulo não ter entrado em colapso diante de tantas adversidades que ele vivenciou na sua vida e caminhada foi o fato de ter uma prática na oração em outras línguas. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 25, traz um pouco da trajetória de Paulo. Fala que ele sobreviveu aos açoites, fala que ele uma vez foi apedrejado, que por 3 vezes foi açoitado com varas, que ele passou por perigos de rios, por perigos de falsos irmãos, por perigos dos seus próprios conterrâneos, que uma certa vez ele teve que fugir de uma cidade dentro de um cesto. Então você vai ver que foi uma caminhada cercada de muitas oposições. O que fazia um homem como esse sempre se reinventar após uma oposição? O fato de estar constantemente cheio do Espírito Santo. O fato de estar constantemente na prática da oração em outras línguas. Então eu te digo, uma prática de orar em outras línguas vai fazer sua vida estar no radar de Deus. Não é no radar da adversidade, não é no radar da oposição, porque vai te fazer estar consciente que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O irmão Smith Wigglesworth dizia: eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Ele tinha uma consciência da realidade interior, o qual ele estava estabelecido. Nesse livro aqui, Línguas, depois do dia de Pentecostes, o nosso querido irmão Kenneth Hagin, e o irmão Hagin, ele foi um grande pioneiro em ensinar sobre os dons espirituais e principalmente sobre a necessidade da prática da oração em outras línguas na vida cristã, que não era uma experiência única, mas que deveria ser uma experiência constante e diária. E ele fala, nesse livro, que a oração em línguas, ela é a porta para o sobrenatural, ela é a porta para os demais dons espirituais. Nós temos os dons espirituais listados lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, e Paulo fala da importância de nós não sermos ignorantes com respeito aos dons espirituais. E a palavra
essa palavra dons, né, ela vem de uma palavra do grego, carisma, que significa gratificação divina, dote espiritual, capacidade milagrosa. Então entenda, você só pode desfrutar dessa capacidade milagrosa, dessa mesa extraordinária que está disponível a partir dos dons espirituais, a partir do princípio de uma prática de oração em outras línguas. A oração em outras línguas, ela vai te tornar consciente de toda a habilidade sobrenatural que está disponível para você em um dia difícil. Eu realmente não sei como pessoas podem sobreviver sem o batismo no Espírito Santo. Mesmo que elas sejam salvas, elas vão ficar impedidas de desfrutar do melhor de Deus em várias áreas da vida. Por quê? Porque somente o batismo no Espírito Santo traz a grande revelação do plano de Deus para a tua vida. Eu lembro, a diferença que é você ler a Bíblia sem o batismo no Espírito Santo e você ler a Bíblia após o batismo no Espírito Santo. Eu li a Bíblia, comecei cedo indo para uma igreja próxima à minha casa e comecei a ler a Bíblia sem o batismo no Espírito Santo. E era complicado. E quando chegava nas genealogias eu já desistia, porque ficava sem o entendimento correto do que tudo aquilo queria dizer. Mas quando eu fui cheio do Espírito Santo, a Bíblia se tornou viva para mim. Aquelas revelações começaram a ser aplicadas em minha própria vida e eu comecei a me desenvolver espiritualmente. Porque é como se orar em línguas te desse o acesso, o upgrade, a revelação, abrisse os seus olhos para identificar a identidade do que as Escrituras falam a seu respeito. Não faz com que a Bíblia seja mais um livro. Você não vai entender a Bíblia como falando sobre alguém, você vai entender que a Bíblia é alguém, que é Deus falando com você, que ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, aleluia. As Escrituras se tornam reais, Você não tem só o Salmo 23 escrito na geladeira, a Bíblia aberta na sua estante sem nenhum sentido. Você sabe, aquilo é real. O Salmo 23 é real. Se eu abrir a geladeira e dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, comida vai ter que chegar para mim, aquelas verdades vão ser estabelecidas. Então é isso que o batismo no Espírito Santo faz, torna a revelação das Escrituras algo real para a tua vida diária. Então existem alguns benefícios que orar em línguas vai trazer para você. A gente poderia passar aqui, existe, por exemplo, aulas do Rema que são dedicadas a falar sobre orar em outras línguas, mas um dos benefícios que orar em línguas pode te trazer é te fazer se tornar consciente da força interior. A Bíblia fala que em 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então diz comigo, por dentro, eu estou sendo renovado dia após dia. Toda a mudança externa, ela é resultado de uma mudança interna. Tudo que muda externamente precisa mudar no interno. Eu te digo uma coisa, quando pessoas mudam no interno, você não vai precisar ficar convencendo elas de algumas coisas. Você não vai ficar precisando convencer elas de se vestir correto, de falar correto. Por quê? Porque quando elas mudam por dentro, automaticamente as mudanças externas vão seguir o que por dentro foi afetado. Então, quando você ora no Espírito Santo, você começa a estar mais consciente dessa força interior. Você começa a estar consciente que você vive de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque se a gente ficar na arena do que sente e do que o externo pode fornecer, você pode entrar em uma arena perigosa. Já conversei com pessoas que elas tomam decisões porque elas se sentem assim, elas se sentem mal em um ambiente, então porque elas se sentem mal naquele ambiente, elas vão para outro ambiente, porque naquele ambiente eu me senti melhor, porque lá eu me senti assim. E são pessoas que sempre tomam suas decisões no que sentem, e essa é uma arena perigosa. Você não toma decisões baseadas no sentimento. E quando você ora no Espírito Santo, você se torna consciente do rio, do lugar, da direção em que Deus está te comunicando. E essa é uma hora, irmãos, que nós precisamos estar tão conscientes da vontade de Deus, tão conscientes de onde Ele nos quer, como Ele deseja que a gente funcione na sua vontade e no seu plano, para que não entremos em comparação e a gente possa construir as nossas próprias cisternas rasas que não retêm água. Mas quando nós estamos conectados a essa força interior, a gente vai estar conectado à fonte que emana de Deus, a fonte que emana toda a provisão sobrenatural e que traz para você a consciência de que você pode viver todo o plano divino o qual você foi chamado para viver. Eu lembro de algo que o irmão Reagan fala, ele diz que certa vez ele estava em uma fase difícil, de grande oposição no seu ministério, e as coisas estavam
um pouco desajustadas. E o diabo falou com ele e disse: olha só, você está com medo. E ele disse: não, eu não estou com medo. Ele disse: está sim, porque o seu corpo está tremendo. E ele viu, né, que seu corpo estava tremendo. E ele disse que mesmo tremendo falou: pode ser que o meu corpo esteja tremendo, mas por dentro eu estou forte. Pode ser que o meu corpo por fora esteja sentindo a presença desse espírito de medo, mas por dentro eu estou consciente da vida, da unção e do poder de Deus que está disponível para sair dessa situação. Então, quando nós vivemos segundo esse homem interior, a gente não vai estar se moldando segundo o que sentimos, segundo as decisões externas, mas nós vamos estar conectados com esse lugar sobrenatural. Efésios 5,17 diz: portanto, não sejais insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo. Ou seja, o se encher com o Espírito Santo diariamente, esse constante movimento de orar no Espírito Santo vai te tornar alguém que vai compreender a vontade do Senhor, compreender o seu plano. Não é viver o seu próprio plano, é viver a vontade do Senhor, viver o que Ele designou para a tua vida. Eu declaro, irmãos, que você não vai viver os seus próprios planos, as suas próprias formas, porque no seu próprio plano você não vai ter a capacidade, a provisão e o discernimento necessário. Mas no plano de Deus haverá toda a graça e todo o favor para que você possa viver o que Deus te chamou para viver. É tão maravilhoso, porque por mais que a gente tenha até o mesmo chamado, ou que você se identifique com as características de outra pessoa, você nunca foi chamado para viver o que outra pessoa foi chamada para viver. Existe algo particular, destinado por Deus, o qual Ele te chamou para viver. É muito desgastante você tentar ser o que Deus não te chamou para ser. Você fica frustrado, você fica desgastado, você fica com, né, como o pastor Bando falava, com aquela cara de jumento, sempre com raiva, sempre parece que está querendo pegar alguém, matar alguém. Por quê? Porque quando está fora da vontade de Deus, o desgaste é visível. Mas quando você está vivendo a vontade de Deus, irmãos, por mais que pessoas ao seu redor achem que você está perdendo, você vai saber que está ganhando. Então, orar em outras línguas vai te tornar consciente da vontade de Deus. Vai te tornar consciente das estações, das formas, dos lugares que Deus quer te posicionar. Vai te fazer entender que a sua vida está na mão do Senhor e Ele vai te conduzir para o seu plano. Pode ser que algumas coisas não estejam acontecendo no tempo que a gente acha que deveria acontecer, mas quando permanecemos nesse lugar de andar no Espírito e de orar no Espírito Santo, a gente vai entender que a nossa vida está sendo moldada por Deus e ela vai entrar no encaixe devido e nós vamos viver todo o plano e toda a vontade de Deus. Aleluia! Você não está perdido nem está abandonado. A unção de Deus vai te conduzir e você viverá todo o plano que foi designado para a tua vida. 1 Coríntios 14,4 diz: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ou seja, orar em línguas vai te trazer uma edificação pessoal. E com essa edificação vai haver uma sensibilidade à vontade e ao plano de Deus. Aqueles que são nascidos de novo, mas não são cheios do Espírito Santo, eles podem até viver uma parte do plano. Mas eu te digo, irmãos, eles não vão viver o apogeu daquele plano. Eles não vão viver a plenitude daquele plano. Por quê? Porque somente orar em outras línguas e o batismo no Espírito Santo traz toda essa revelação necessária para que a gente possa caminhar na plenitude daquilo que Deus nos chamou. Um outro ponto é que orar em línguas te torna consciente das realidades espirituais no qual você habita. Sabe, há uma realidade espiritual no qual você habita. Como lá em Colossenses 2,9 diz: pois toda a plenitude da divindade habita corporeamente em Cristo. Ou seja, todas as coisas estão em Cristo, e quando você ora em outras línguas, você se torna consciente de tudo que já está disponível em Cristo Jesus. Você se torna consciente do suprimento sobrenatural que já está pronto. 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 2 diz: pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém entende, pelo Espírito fala mistérios. Sabe, irmãos, para Deus não existe mistérios, existem mistérios para nós. E quando nós oramos em línguas, é como se você se tornasse consciente daquilo que talvez para o seu entendimento é um mistério, mas em Deus já existe toda a resposta para aquele tipo de desafio. Quando você ora em línguas, é como se aquilo que está confuso aqui, aquela resposta interior se levanta e você começa a ter um entendimento para se moldar dentro de uma situação difícil. Eu me lembro, né, de uma entrevista que fizeram com um general lá no período em que os Estados Unidos fez aquela intervenção no Iraque.
e o entrevistador estava conhecendo todas as partes do exército, e ele entrou na tenda onde o general ficava. E ele observou que do lado da cabeceira da tenda tinha um telefone vermelho. E ele ficou curioso, e perguntou para o general, esse telefone é para quê? E o general disse, isso aqui é um telefone que me liga direto ao presidente dos Estados Unidos. Se eu precisar tomar qualquer decisão imediata, se tiver uma emergência, então esse telefone me liga direto com ele. Eu não falo com a secretária, eu não falo com o assessor, eu falo diretamente com quem pode resolver. Então, sabe, quando você ora em línguas, é essa ligação direta. Você não fala com o anjo, você não fala com Moisés, você não fala com Elias, você fala com aquele que pode resolver. Então, quando nós nos dedicamos a orar no Espírito Santo, nós caminhamos para aquelas respostas que em Deus já estão determinadas. Podemos estar andando na nossa própria forma, mas em Deus já há um caminho que está estabelecido. E quando nos conectamos a orar no Espírito Santo, e irmãos, a gente pode só estar um pouquinho enferrujado nessa prática diária, e eu não estou dizendo que você tem que orar 1 hora, 2 horas, e se você tiver tempo, maravilhoso. Mas a prática diária de estar envolvido nessa atmosfera vai te fazer tomar as decisões coerentes, vai te fazer tomar decisões que parecem que Deus não quer se envolver, mas Deus quer se envolver. E quando você permite que essas instruções se levantem, eu te digo, a vida vai se tornar mais fácil. Esse dom da parte de Deus que está, esse revestimento de poder que está sobre você, ele vai tornar a vida leve, ele vai tornar as coisas mais agradáveis, e você vai estar no meio da turbulência com um sorriso no rosto. Por quê? Porque você está vivendo de dentro para fora e não de fora para dentro, amém? Orar em línguas também te torna consciente da capacidade divina, te torna consciente da instrução que Deus pode liberar em meio a uma situação difícil. Porque os ventos e as tempestades da vida, elas vão soprar. A adversidade ela vai surgir, mas em Deus sempre vai haver uma instrução para que possamos sair de qualquer tipo de adversidade. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra fraqueza significa uma incapacidade. É como você não ter a solução para uma determinada adversidade da vida, uma determinada oposição que tem surgido na sua caminhada. É uma incapacidade para produzir resultados. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos ajuda em meio a um tipo de incapacidade, em meio a um tipo de fraqueza. E sabe, esse tipo de ajuda não é alguém que está assistindo você passar na adversidade, é alguém que entra com você na adversidade. Não é alguém que assiste você se afogando e diz, ei, não faz assim, faz assado, levanta a cabeça. Não, ele entra lá na água com você. E ele diz, ei, eu vou te tirar disso. A gente está junto no meio desse processo. Então eu te digo, há uma ajuda divina que está disponível para te ajudar em todo e qualquer processo que você esteja vivenciando. Então não sei que tipo de fraqueza, não sei você que está aí me assistindo, que tipo de adversidade você está passando hoje. Mas há uma ajuda do Espírito Santo para te socorrer. Quando Jesus prometeu em João 14, ele disse que enviaria o Consolador, que estaria conosco para sempre. Irmãos, a consciência e orar em outras línguas vai te tornar consciente da pessoa do Espírito Santo. E quando você se torna consciente da pessoa do Espírito Santo, nenhuma solidão vai dominar você. Você não vai ficar caminhando de trauma em trauma. Você vai ser aquele que vai entender que em Cristo tudo se fez novo. Eu te digo, irmão, se você pudesse ver o que os demônios viram no dia de Pentecoste, você saberia o porquê do diabo ter medo de você. Porque até aquele dia ele só tinha problema com um Jesus. Mas a partir do dia de Pentecoste ele tinha problema com 120. E nós somos milhares de pentecostais, homens e mulheres que o diabo não está causando problemas, mas nós estamos causando problemas ao diabo. Quando eu lembro que sem o enchimento do Espírito Santo, o diabo tinha o pé no meu pescoço em muitas áreas. Mas quando o enchimento do Espírito Santo veio, a mesa virou. E eu coloquei o meu pé no pescoço dele. Então, você não está chamado para estar debaixo da pressão. Você está chamado para viver acima da pressão. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo todos os dias. E com aquela convicção, ao ponto que vai ter uma placa na sua testa, não há vagas. Não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para voltar atrás, não há vagas para desistir, não há vagas para pensamentos errados. Por quê? Porque você vai estar
cheio de uma dádiva sobrenatural e de uma consciência de que o Espírito de poder está sobre você. Irmãos, o Espírito Santo é um especialista. Ele é um especialista em transformar o tímido em ousado. Ele é especialista em transformar o pobre em rico. Ele é especialista em transformar o mão de vaca em um doador. Então eu te digo, o Espírito Santo provoca uma revolução em sua vida. E orar em outras línguas vai trazer a manifestação da vontade de Deus, da sua plenitude. E vai te fazer caminhar no seu plano em uma medida completamente diferente. E vai te tornar consciente da capacidade divina que opera em você. Eu lembro, talvez eu já tenha contado isso aqui, mas eu não tenho um problema de falar de novo. Mas a gente, ainda não tínhamos filhos, estávamos ensinando nos remas. E a gente encontrou uma brecha para ir lá em Caldas Novas. Tem um parque aquático em Caldas Novas. E chegamos lá e muitos brinquedos. E tinha um brinquedo que só dava para ir se fosse 2 pessoas. E eu passei um tempo convencendo Miriam a ir comigo nesse brinquedo. O parque nesse dia não estava muito movimentado, então ela não podia assistir antes, né? Ela ia viver a experiência, a gente ia viver a experiência do que aquele brinquedo era. E eu lembro que o pessoal, era uma segunda-feira, eu acho, ou uma terça-feira, e não tinha muita gente. Praticamente o pessoal estava trabalhando porque a gente estava lá. Então eles não estavam muito animados porque estávamos lá. E a gente foi naquele brinquedo, aquele tipo de tobogã que a boia, você coloca 2 pessoas, fica uma pessoa na frente, uma pessoa atrás. E a gente foi sentando na boia, e tinha um cara lá assim segurando a boia. Bem simpático. E Miriam, quando sentou assim, eu sentei, e ela foi perguntar para o cara, como é esse brinquedo? Quando ela falou como, ele fez, ele soltou a boia. E ela não deu nem tempo a raciocinar de como era. E sabe, irmãos, quando a gente ora em línguas, é como se o Espírito Santo te colocasse nessa boia, onde você não vai ter muito tempo para raciocinar. Será que eu vou ter dinheiro suficiente? Será que eu vou ter a capacidade suficiente? Será que eu vou ter o apoio suficiente? Não, ele simplesmente vai te dizer, entrou, é hora. Chegou o momento. Quando você se vê, você já vai estar no rio, você já vai estar dentro do plano de Deus. Sabe, existem decisões que a gente pode tomar que às vezes você vai pensar, meu amigo, como é que eu abracei esse tipo de coisa? Olha o tamanho do desafio que isso é. E eu sei que é o Espírito Santo que nos coloca e vem uma ousadia para que a gente possa tomar esses passos. E a mesma ousadia que te colocou nesses passos é a mesma capacidade sobrenatural que vai estar em você e dentro de você para desenvolver o que Deus te chamou. É a consciência de que maior é a capacidade de Deus do que a incapacidade que quer se levantar. E que o inimigo vai surgir, a adversidade vai surgir, mas você vai estar consciente, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás. Eu lembro de uma coisa que perguntaram ao irmão Les Samuel, e ele estava em uma entrevista e disseram, Les Samuel, qual é o segredo para você ter esse ministério de sucesso? E eles estavam esperando uma resposta eloquente, e ele disse, o segredo é que eu não desisti. Eu permaneci orando em línguas todos os dias. Então, irmãos, nós temos o acesso e a medicação e a orientação para que possamos viver uma vida de sucesso. E estamos procurando fora, quando dentro já temos todas as respostas necessárias para caminharmos no plano e na vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sabe, o diabo é um mentiroso quando ele diz que você não precisa orar em línguas. Na verdade, todo esse ensinamento eu vejo como um impedimento maligno que faz pessoas ficarem privadas disso a vida toda. Pessoas que falam contra o Espírito Santo, porque o diabo sabe o que a oração em línguas pode provocar na vida de um nascido de novo. Ele sabe o que orar no Espírito Santo pode fazer no teu futuro. Ele sabe que orar no Espírito Santo te revela os mistérios de Deus, te revela os acessos que estão escondidos, faz você se tornar consciente daquilo que em Cristo você é. Então o diabo tem um grande interesse que você não desfrute desse benefício. Mas essa é uma manhã que eu quero te incentivar a se levantar por dentro, a ter uma prática diária de orar em outras línguas. E isso vai reavivar os propósitos, isso vai te trazer para dentro do plano de Deus, isso vai te tornar consciente da ajuda sobrenatural que pode se levantar em um tempo difícil. Nós estamos no mundo e o mundo jaz o maligno, mas nós temos a fé, que é a vitória que vence o mundo. E quando estamos em uma constante vida de oração, nós nos tornamos conscientes desse escudo. É interessante, porque Rick Renner,
ele quando Paulo fala em Efésios 6, da importância do escudo da fé, ele traz aquela comparação, né, com o escudo do soldado romano. E ele fala que o soldado romano, ele tinha instruções diárias para conservar o seu escudo, ou para tornar o seu escudo eficaz em um dia de batalha. E todos os dias ele precisavam, porque o escudo era forjado, né, com 7 camadas de pele de animal. Então eles precisavam passar óleo todos os dias naquele escudo. Todos os dias precisavam passar óleo. Por quê? Porque senão o escudo se tornaria quebradiço. E se eles fossem para a batalha sem seguir essas instruções diárias, uma lança facilmente poderia atravessar aquele escudo. Então, desprezar essa instrução diária poderia determinar vida ou morte em um dia difícil. Então, sabe, irmãos, nos últimos dias que estamos vivendo, não orar em outras línguas pode determinar vida ou morte em um dia difícil. Não estar se banhando constantemente em um lugar em Deus, não estar se enchendo do Espírito constantemente, vai te fazer estar confuso quando as tempestades chegarem. E você não é alguém que vai ser engolido pelo natural. Você não é alguém que vai ser engolido por um diagnóstico médico. Você não é alguém que vai ser engolido por um tipo de má notícia que chegou na sua casa. Você vai estar consciente. A unção de Deus e o seu respaldo estão sobre mim e eu não recebo nada daquilo que não está endereçado para a minha vida. Eu lembro de uma vez que a tia de Miriam contou que chegou na casa dela uma conta e no apartamento, né, e era uma conta cara. E ela disse, eu não me recordo de ter comprado algo tão caro assim. E ela foi checar e viu que a conta estava no nome de uma outra pessoa. Então alguém, né, o porteiro, ele direcionou para o apartamento errado. Então ela foi lá e devolveu e disse, depois é melhor você trabalhar melhor, né, e colocar no endereço certo, porque eu quase tive um ataque quando eu vi aquela dívida, mas ela ficou tranquila quando percebeu que aquilo não estava endereçado a ela. Irmãos, existem coisas que estão na sua caixa do correio, mas não estão endereçadas a você. E orar em outras línguas vai fazer você devolver aquilo para onde precisa ser devolvido. Vai te tornar consciente. Eu só recebo a vida, eu só recebo paz, eu estou no fluir de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu me recuso a estar perturbado em qualquer dia da minha vida. Aleluia, eu me recuso a estar perturbado sobre o futuro. Eu me recuso a estar em medo sobre qualquer coisa que está por vir. Porque eu estou consciente do Espírito de poder. Quando você está orando em outras línguas, você se torna consciente que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você ora em outras línguas, sua imaginação sobre o futuro fica aguçada, né? Você começa a se empolgar. Deus começa a trazer os quadros do que está para acontecer. E toda leve e momentânea tribulação não pode impedir o que Deus tem liberado sobre a sua vida. Você não fica enganchado em falatórios inúteis. Você não fica perdendo tempo com confusões desnecessárias. Você simplesmente está focado no autor e consumador da sua fé. Então eu declaro que nenhuma turbulência será maior do que a consciência daquilo que você é. E orar no Espírito Santo te tornará consciente da força interior, que você é 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Amém?